Vamos estudar, olhem, hoje, dia 31/7, atividade 9.5 do EMAI. Antes de começarmos a 9.5, vamos retomar aqui a nossa tarefa. Aqui seria que você escolheriam dados, né, de uma turma da escola, montaria esse gráfico numa malha quadriculada. Qual foi a adequação que nós fizemos? Vocês preencheram pelo Google Forms a idade de vocês aqui, certo? E depois isso gerou um gráfico. Só que nós temos colegas que estão fazendo as atividades em casa, não online. Então, o que a Pro fez? Eu coletei, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui as idades deles também. Por quê? Porque eles são da nossa turma. Então, a adequação foi feita para ser coletada as idades da nossa sala. Então, aqui na fonte ficou, olha, Google Forms e lista piloto da Escola Serafina, né? E aqui nós temos as idades de 9 a 12 anos e nesta coluna nós temos a quantidade de alunos. Então, nós temos aqui, ó, com 9 anos, 11, com 10, 7, com 11, 4 e com 12, nenhuma. E então, a partir da tabela que a Pro fez aqui, o gráfico. Então, este gráfico está representando o quê? As idades dos alunos do 4º ano C da Escola Serafina. E quando a gente olha para esse gráfico, o que a gente vê logo de cara? Que tem uma idade que se destaca. Qual é ela? Os alunos de 9 anos. Ou seja, os alunos com essa idade, olha, são 11. Com 10, são 7. Com 11, são 4. O que nós vemos? Que exatamente metade da turma tem 9 anos. E a outra metade é entre 10 e 11 anos. Vamos ver quais outras coisas nós temos nesse gráfico. Nesse eixo vertical, aqui marca o quê? A quantidade de alunos, certo? Olhem. E neste eixo horizontal, as idades. Então, isso são coisas que não podem faltar num gráfico, essas marcações, certo? A legenda está aqui deste lado, alunos, que isso aqui está se referindo a alunos, tá bem? Outra coisa que a Pro não se esqueceu foi a fonte, de onde eu tirei este gráfico. Este é um gráfico real, certo? Que foi tirado pelas informações que vocês deram e os alunos que a Pro não está tendo contato, né? Que não tive contato essa semana. Eu peguei então na lista piloto para que eles estivessem aqui representados. E aí, acharam interessante essa construção desse gráfico realizada por todos nós juntos? Muito bem, agora então vamos para a nossa atividade de hoje, que também vai nessa linha. O que nós temos aqui nessa atividade? Olhem só, observe as anotações que Beatriz fez ao visitar o zoológico de uma cidade. Ela fez uma tabela, certo? Nessa tabela, o que ela colocou? Peso de animais do zoo. Animal, aqui tem a lista com os animais e aqui com os pesos. Olhem os pesos dele. O leão, por exemplo, 250. A onça, 100. A girafa, 450, 300 e 600. Ou seja, qual o animal mais leve que nós temos aqui? A onça. E o mais pesado é esse que pesa 600 quilos, o camelo. Pois, por que é importante nós fazermos essas observações? Porque vocês fizeram aí, eu vi muitas fotos, os gráficos. E nos gráficos que vocês fizeram, eu observei que em alguns faltaram algumas coisas importantes, então por isso vocês terão que retomar. Olhe, o que eu tenho que pensar para eu fazer um gráfico? Você vai olhar. Você colocou o título aí no seu gráfico? Eu vi gráficos sem título, não pode faltar. O que nós temos que pôr aqui ao lado?
A escala com o quê? Lembra que no nosso, aqui tinha o quê? A quantidade de alunos, certo? Então, aqui neste nós teremos que colocar aqui ao lado o peso. E embaixo, no eixo horizontal, os animais. E para eu colocar os pesos aqui, como que eu vou fazer? Eu vou começar colocando aqui, olha, 0, 1, 2, 3. Eu posso? Igual lá no nosso tinha isso. Eu posso fazer isso aqui? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque o menor peso, qual é? 100 quilos. Então, eu posso começar fazendo uma escala. Eu tenho que começar do zero? Sim. E isso é importante. Eu não posso deixar de colocar o zero. Mas eu terei que pensar qual escala que eu vou adotar. Por quê? Se eu fizer uma escala de 10 em 10, vai dar certo? Não. Se eu fizer de 100 em 100, pode dar certo? Pode. Só o que vai acontecer? O gráfico vai ficar achatado. Pois, olha, se eu contar qual é o animal mais pesado? 600 quilos. E o mais leve? 100. Então, eu vou contar. Faz de conta que eu vou colocar aqui, ó. Vou começar, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. O maior gráfico vai ficar na metade, né, da nossa malha quadriculada. Sendo que a gente pode fazer um gráfico mais bonito, mais representativo, mas para isso eu terei que escolher outra escala. Olhem aqui, não tem animais que pesam 450, 250? A gente pode fazer uma escala de 50 e 50. Vamos então fazer? Eu vou fazer o meu aqui. E você que fez o seu aí, se precisar, você deve arrumar, tá bem? Muito bem. Então, aqui eu fiz o meu gráfico. Olhem só, como eu havia dito. Qual a primeira coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que colocar nesse gráfico? O título. Qual é o título? Do que se trata esse gráfico? Do peso dos animais do zoo. Que eu coloquei aqui? No eixo vertical, os pesos. Olhem a escala que eu adotei. 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e até os 650. Aqui eu escolhi pular, tá? As colunas para ficar espaçoso o meu gráfico. Eu poderia ter feito junto? Sim, poderia sim, não tem problema. Eu vi que teve alunos, né, que fizeram como pegar o maior peso e depois veio colocando do maior para o menor. Ficou bem interessante, gostei. Pode-se fazer do jeito que eu fiz, aleatório, pegando exatamente aqui o que estava na tabela? Sim, pode. Olha, foi isso que eu fiz. Eu peguei o leão, depois a onça, a girafa, o tigre e o camelo, tá bem? Olhem, como eu escolhi uma escala de 50, o meu gráfico ficou assim, vamos dizer, aproveitou bem aqui o espaço. Mais uma coisa, escrevi aqui, olha, no eixo horizontal, o que se trata aqui? Dos animais, né? Os animais, e aqui os seus pesos, tá bem? Então, você vai olhar aí para o seu gráfico, vai ver o que você precisa arrumar nele. E arrume, para que o seu gráfico também fique bem representativo. Pois, para que a gente constrói um gráfico? Quando eu olho para esse gráfico, o que eu vejo? Se eu fizer uma pergunta assim para vocês, qual é o animal mais pesado? Onde está mais fácil visualizar? Aqui no gráfico ou na tabela? Na tabela dá para ver? Dá sim, mas aqui fica muito visível. Se eu perguntar o mais leve, tá na cara, não é? O que fica no meio do peso entre eles? A dona girafa, tá bem? O mais importante de vocês observarem no gráfico é isso, olhem só. Por exemplo, o leão. Olha, eu coloquei aqui na escala, ele pesa o quê? Se eu olhar lá na tabela, 250 quilos. E isso pode ser conferido aqui, tá bem? Olha, 200, ele tem que estar exatamente na linha
onde marca 250 quilos, enquanto que a onça, olha, está aqui. Se eu perguntar assim, qual a diferença do peso, vamos dizer, da onça e do leão? Basta eu contar 50, 100, 150, eu vou saber que são 150 quilos. E se eu perguntar quantos quilos a onça pesa a menos que o camelo? Olha, vou pôr a régua aqui e vou contar de 50 em 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Ou seja, a diferença de 600 para 100. De 600 eu tirando 100, dão 500. Tá bem? Aprender, então, agora a construir um gráfico? Quem fez, e se eu vi aí que alguns de vocês tiveram alguns problemas, mas isto a gente aprende, tá bem? Beijos!